Questão de número 1 da aula de hoje diz o seguinte: o consumo brasileiro total de explosivos não militares por empresas não mineradoras é da ordem de 200 mil toneladas por ano. O principal explosivo empregado é o nitrato de amônio, embalado em cartuchos. Sua ação como explosivo se deve à sua instabilidade térmica. Por meio da ignição de um sistema detonador, esse sal se decompõe, resultando em produtos gasosos de acordo com a seguinte equação química. Considerando um cartucho com capacidade de 1 litro, contendo 160 gramas de nitrato de amônio, no instante da ignição, ou seja, logo antes da reação começar, quando ocorre a completa reação de decomposição do sal a 167 graus Celsius, ele quer que você calcule a pressão no interior do cartucho no instante de sua ruptura e explosão em atm. Então, bora marcar aqui, ó. A gente tem um primeiro comando aqui, ó. Ele quer que eu calcule essa pressão. Em seguida, ele pede para eu indicar o caráter de uma solução aquosa de nitrato de amônio. Então, o que é bacana? Você sempre circular os verbos de comando, para você orientar o seu raciocínio e ter a certeza de que você não vai esquecer nenhum item, de responder nenhum item da questão. Muitas vezes você tem questões da UERJ que elas têm 2 itens, que elas têm 4 itens. Então, quando você marca todos os verbos, você sabe o que precisa estar na sua resposta. Beleza? Bora. Qual que é o primeiro assunto? Tá aqui, ó. Vamos falar sobre teoria. O primeiro tópico, o primeiro tema cobrado nessa questão é estequiometria. Como é que a gente resolve questões de estequiometria quando você percebe que o gás ele está fora da CNTP, ó? Porque você está com 167 graus Celsius. Isso não é CNTP. Quando é que o gás está na CNTP? O gás está na CNTP quando a pressão vale 1 atm e a temperatura vale 0. Aí, quando você está nessa condição, eu sei que 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então, 22,4 litros é o volume de 1 mol, quando o gás está na CNTP. Esse gás está fora da CNTP. Existem estratégias muito legais para você, mais de um caminho possível. Mas qual o caminho que eu acho que é mais funcional, que é mais rápido para vocês? Suponha que a gente tem a seguinte relação, ó, 2 do A mais B dando 3 do C, ó, onde o C é o gás que é produzido nesse processo. Tá? Então, esse aqui é o meu produto gasoso. E o cara te dá a massa, por exemplo, do A, que está sendo consumida na reação para produzir aquele gás. Toda vez que você tem um gás que está fora da CNTP, uma estratégia muito legal para lidar com gases que estão fora da CNTP é usar a equação PV igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Repara que nessa questão, o cara te deu esse dado, ó, ele te deu a massa de nitrato de amônio. Ele disse que você tinha 160 gramas daqui, ó, de nitrato de amônio. Que quando esse cara se decompõe, ele produz não só um, mas ele produz 3 gases na reação. E ele quer que a gente calcule a pressão no interior do cartucho. Ou seja, esses gases armazenados nesse cartucho vão gerar pressão. Eu quero saber quanto vale essa pressão. Então, o meu objetivo é, a partir daquela massa, calcular a pressão dos gases produzidos nessa reação. Repara que nós temos o volume, porque ele disse para a gente que o volume vale 1 litro. A constante dos gases, 0,082, muitas vezes a UERJ arredonda isso para 0,08, só checar na tabela periódica. E a temperatura tem que estar sempre em Kelvin, tá? Então você pega a temperatura em Celsius, que é 167, tá aqui, ó, e você soma 273, ó. Então o que significa? Que se você sabe o número de mols, se você sabe a quantidade de gás que foi produzida, para 1 litro e nessa temperatura de 167 graus Celsius, você consegue calcular a pressão que esse número de mols de gás produz. Então, qual que é o meu foco aqui? Ó? O meu grande objetivo aqui é saber qual é o número de mols de gases que eu consigo produzir, ou de um gás, nesse caso você tem mais de um, tá? Então, de todos eles em conjunto, tá? É o número de mols do gás que eu consigo produzir nessa reação.
E a partir desse número de mols eu consigo calcular a pressão. Então, como é uma regra de 3 clássica, quando você quer comparar, tá aqui, ó, 2 do A, que é o reagente, com 3 do C. Aqui eu vou montar uma coluna de massa, porque ele me deu a massa do A. Como é que eu monto uma coluna de massa em química? Na primeira linha eu coloco a massa molar, mas como esse cara está sendo usado duas vezes, eu coloco duas vezes a massa molar. E na segunda linha eu boto a massa da questão, tá? O quanto ele está consumindo na reação. Aqui eu quero montar uma coluna de número de mols. Eu quero saber qual foi a quantidade de mols desse gás que foi produzido. Como é que você monta uma coluna de número de mols? Na primeira linha você repete o balanceamento, ó, 3 mols. E aqui você colocaria X, ou, só mudando a representação, eu vou achar o número de mols desse cara. Então, essa é a regra de 3 padrão que eu usaria. E aí, eu pegaria esse número de mols que eu encontrei aqui, ó, e levaria lá no PV igual na RT. Tá? Então, é essa estratégia que a gente usa para resolver essa questão. Sendo assim, tá aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso retângulo, nosso espaço de resposta. E qual é a regra de 3 que eu preciso montar para o cara nessa questão? Uma coisa muito legal é que quando você quer calcular a pressão exercida por um gás, ela é influenciada pelo número de mols, pela quantidade de gás que você tem. Ela não depende da fórmula química. Então aqui você não precisa calcular a pressão que o nitrogênio exerce, a pressão que a água exerce, ou a pressão que o oxigênio exerce. Como os caras são produzidos juntos, todos eles são gases, você pode tratar eles como se fosse um pacote só, um conjunto só, e calcular tudo de uma vez. Então você vai juntar 1 mol do N2, ó, com 2 mols da água, com meio mol do oxigênio. Então quando você decompõe 1 mol de nitrato de amônio, você produz 3,5 mols de gás. Ó. Então você pode tratar como se fosse um pacote só, porque você ganha tempo na hora da sua prova. Em vez de calcular separadamente, calcula tudo num conjunto, porque todos eles são gasosos. Então você pode tratar como se fosse uma coisa só. Então, qual que seria a nossa regra de 3? Está aqui, ó. 1 do nitrato de amônio está na proporção para, vamos tratar como se fosse uma coisa só, 1 do N2, tá aqui, ó, 1 do N2, 2 da água e meio do O2, ó. Para esse cara, eu vou montar uma coluna de massa, tá? Como é que eu monto uma coluna de massa? Na primeira linha, eu coloco a massa molar. Então, eu vou lá na tabela, ó, esse cara é 14, esse aqui é 1 vezes 4, esse aqui é 16 vezes 3, ó. Aí, quando você soma tudo, isso você pode deixar no rascunho, tá? Coloca logo a massa molar dele, ó. A massa molar dele vale 80 gramas. Só que quanto ele vai usar na reação? Ele vai usar 160. Então, você coloca o 160 na linha de baixo, é o quanto você vai usar dele na reação. Aqui, eu estou montando uma coluna de mol, tá? Aí eu vou juntar, ó, esse 1 com esse 2 e com esse meio, ó. Então, você vai produzir 3,5 mols. Então, se você decompor 80 gramas, a quantidade de gás que você produz é de 3,5 mols. Se você decompor 160 gramas, vai ser X, ó. Então, essa é a sua regra de 3. Eu vou fazer as contas, como 160 é o dobro de 80, a quantidade de gás que eu produzo aqui é de 7 mols. E é exatamente essa quantidade de gás que eu vou levar lá para o PV igual a NRT. Então, vem aqui, tá aqui, ó, PV igual a NRT. Ele quer que eu calcule a pressão. Ele diz que o volume vale 1, o número de mols eu acabei de encontrar, ó. Você pega essa quantidade de mols e leva para cá, ó. O R é a constante dos gases, vale 0,082. E a temperatura, 167 mais 273, está aqui, ó. Você pode colocar a soma direta ou deixar indicado para ele, tá? Não faz diferença. E aí, quando a gente faz as contas, eu vou encontrar uma pressão igual a 252,5 atm. Tá? Então, essa é a primeira parte da questão. Você acha o número de mols do gás que foi, do gás que foi produzido, aqui no caso era um conjunto, então o número de mols de todos eles juntos, e você leva isso para PV ou NRT. Você vai conseguir achar a pressão que esse número de mols de gás está produzindo em 1 litro nessa temperatura. Tá?
Então, é uma questão bem importante, é legal que a gente saiba fazer isso, tá? A UERJ com frequência cobra questões que envolvem gases. Tudo certo para vocês aí? Dara, Vitor, tranquilo? Perguntas? Tranquilo? Para você também, Vitor? Tudo certo? Beleza. Qual que é a outra teoria que a gente tem nessa questão? Legal, cara. Ele quer saber qual é o caráter de uma solução aquosa de nitrato de amônio, tá? Então, a segunda teoria aqui, chamar essa aqui de teoria um e essa aqui de teoria 2. Toda vez que uma questão pede para você identificar o caráter, tá? E aqui, quando ele fala caráter, ele quer saber se a solução é ácida, básica ou neutra. O caráter da solução aquosa de um sal, a gente vai usar um conceito chamado de hidrólise salina. Existem duas estratégias diferentes para você responder a uma questão de hidrólise salina na prova da UERJ. Depende se ele quer que você justifique com uma equação que representa a hidrólise desse cara, que não é o caso, ou se ele quer que você só indique o caráter. Nesse caso, como eu não preciso justificar, como eu não preciso escrever a equação da hidrólise, eu posso fazer isso de um jeito mais simples. Por quê? Porque quando eu falo de hidrólise salina, eu posso fazer uma previsão. Olhando para a fórmula química do sal, eu consigo prever se a solução aquosa dele vai ser ácida, básica ou neutra. Por quê? Porque eu preciso checar, tá aqui, ó, quais foram os ácidos e as bases, o ácido e a base que deram origem para esse sal. Então, esse sal, ele deriva de. Esse sal é formado a partir de. Usualmente na química, a gente forma sais a partir de reações de neutralização. Então, você combina um ácido com uma base, vai dar sal e água. Então, aqui, o que eu preciso é checar qual foi o ácido e qual foi a base que deram origem a esse sal. E aí, quais são as possibilidades? Daqui, ó, eu vou analisar as características do ácido, as características da base, e isso vai me permitir prever o caráter da solução aquosa do sal. Porque, a princípio, eu tenho três possibilidades principais. Se esse sal deriva de, ele é formado a partir de um ácido forte e uma base fraca, tá? Você vai se orientar pelo caráter do ácido aqui, ó, ele é forte. Então, esse sal vai gerar uma solução aquosa ácida, tá? O pH dessa solução vai ser menor do que 7. Por outro lado, se ele for um sal que deriva de uma base forte e de um ácido fraco, a gente vai se orientar pelo caráter da base, porque ela é forte agora. Esse sal vai gerar uma solução aquosa básica. O pH vai ser maior do que 7. E por fim, se ele for um ácido que deriva de um, se ele for um sal que deriva de um ácido forte e de uma base forte, toda vez que o sal deriva de um ácido forte e uma base forte, a gente vai aprender daqui a pouquinho, a gente vai revisar isso também. Ele é um sal que não sofre hidrólise. Ele se dissolve, mas ele não reage com a água, então ele não muda o pH da água. Então significa que a solução aquosa que ele produz, está aqui, ó, é neutra. Então, quando eu preciso indicar o caráter da solução, mas eu não preciso escrever uma equação que justifica essa resposta, eu posso resolver as questões usando essa estratégia. Sabendo essas três ideias principais, quando o sal deriva de um ácido forte e de uma base fraca, ele é um sal que produz soluções aquosas ácidas. Se ele for um sal que deriva de uma base forte e de um ácido fraco, ele é um sal que produz uma solução aquosa básica. E se ele for um sal que é formado a partir de um ácido forte e de uma base forte, a solução aquosa que ele produz é neutra, o pH vale 7. Tá? Então, qual que é a estratégia que eu preciso fazer para resolver essa questão? Ela vai te dar a fórmula química de um sal. Suponha que seja um sal assim, ó,
ele tem um metal com NOx mais X e um ânion com NOx menos Y. Tá aqui, ó. A fórmula seria essa. Aí é importante que a gente entenda que esse metal que aparece no sal, com o mesmo NOx, é o metal que vem da base, tá? O metal que aparece no sal, o cátion do sal é o cátion da base. Então, para que esse metal volte a ser uma base, basta que você devolva a hidroxila para ele, ó. Aí você inverte, tá aqui, ó, o 1 e o X, ó, essa aqui seria a fórmula química dele, ó. O X é a quantidade de hidroxilas na fórmula química da base, mas é idêntica ao NOx do metal. Esse ânion que aparece, tá aqui, ó, esse ânion que aparece no sal é o mesmo ânion que forma o ácido, tá? O ânion do sal é o mesmo ânion do ácido. Para que ele volte a ser o ácido, basta que você devolva o H+ para ele. Aí desce o 1 e desce o Y, tá aqui, ó. Essa seria a fórmula química desse ácido. A quantidade de hidrogênios é igual à carga do ânion lá. Se o ânion for -1, tem um hidrogênio. Se o ânion for -2, tem dois hidrogênios. E assim sucessivamente. E aí, eu não preciso que você saiba quando a base é forte ou fraca. Eu só preciso que você saiba quando a base é forte. Porque todas as outras bases serão fracas. Então, eu não preciso guardar as duas ideias. Eu posso guardar uma. Se eu conheço as bases fortes, por tabela, eu vou conhecer as bases fracas também. São todas as outras. Então, quando é que a base é forte? A base é forte quando você tem um metal da família 1A, um metal alcalino. Tá aqui, ó, lítio, sódio, potássio, tá aqui, ó, rubídio, mais comumente, tá? Mas a gente pode citar aqui, ó, césio, frâncio. Então, se você pegar o LiOH, é uma base de metal alcalino. Hidroxilítio é uma base forte. O NaOH, que é soda cáustica, é uma base forte. KOH é uma base forte. RbOH é uma base forte. Hidróxido de césio é uma base forte. Hidróxido de frâncio também seria uma base forte. Na família 2A, não é todo mundo que forma base forte, tá? É do cálcio para baixo, tá? Então começa no cálcio. Cálcio, tá aqui, ó. Estrôncio, bário, principalmente. Tá aqui, ó. Vamos citar o rádio também. E aí, como o NOx aqui é mais 2, você vai precisar usar a hidroxila duas vezes, ó. Hidróxido de cálcio é uma base forte. Hidróxido de estrôncio é uma base forte. Hidróxido de bário é uma base forte. Hidróxido de rádio, tá aqui, ó, uma base forte. Então, se o metal for da família 1A ou da família 2A do cálcio para baixo, a base é forte. Eu posso usar a mesma ideia, tá aqui, ó, para fazer uma projeção para os ácidos. Por quê? Eu não preciso saber quando um ácido é forte ou fraco. Eu preciso saber quando ele é forte, tá aqui, ó. Que os demais serão ácidos fracos. Aí, para os ácidos, a gente divide esses caras em dois grupos, tá aqui, ó. Existem os hidrácidos. E quando a gente fala dos hidrácidos, a gente só tem três fortes. O que tem cloro, o que tem bromo e o que tem iodo. A gente até brinca, fica como se fosse uma frase, cloro, bromo, iodo, cloro, bromo, iodo, cloro, bromo, iodo, tá? E aí, quando eu falo cloro, bromo, iodo, estou me referindo ao HCl, é um ácido forte. Estou me referindo ao HBr, é um ácido forte. E estou me referindo ao HI, aqui, ó, que também é um ácido forte. Por outro lado, se forem os oxiácidos, ácidos que têm oxigênio na fórmula, você vai fazer uma conta. Que conta é essa? Para os oxiácidos, a conta é o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. E aí, para que ele seja forte, essa conta tem que dar 2 ou 3. Então, você faz essa conta na própria fórmula química do ácido, ó, H2SO4. Ó. Esse cara tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, a conta é 4 menos 2, dá 2. Então, ele é um ácido forte. A sulfúrica é um ácido forte. Por outro lado, se você pega o ácido carbônico, ó, H2CO3, ó, a nossa conta seria 3 oxigênios menos 2 hidrogênios. Ó. 3 menos 2, a conta dá só 1. Então, esse ácido é considerado um ácido fraco. Ok? Se a gente voltar para o texto da questão, vocês vão perceber que o sal aqui é o nitrato de amônio. Então, eu quero uma solução, o caráter de uma solução aquosa de nitrato de amônio. Então, eu vou fazer esse estudo para o nitrato de amônio. Ó.
Se a fórmula química do nitrato de amônio é NH4NO3, ó, ele tem o íon amônio, NH4+, e o ânion nitrato, NO3-. Tá? Esse íon amônio é o mesmo cátion que aparece na base. Então, quem foi a base que deu origem a esse cara? O hidroxiamônio. Só que o hidroxiamônio não é da família 1A. E também não é da família 2A do cálcio para baixo. Então, o hidroxiamônio é uma base fraca. Agora, esse cara, ó, NO3-, ó, é o mesmo ânion do ácido. Ó. Basta que você devolva o H+. Ó. Então, o ânion do ácido é igual ao ânion do sal. Esse cara é o ácido nítrico. Tá? Só que ele só tem um hidrogênio. Então, qual que é a nossa conta aqui? A nossa conta vai ser 3 oxigênios menos 1 hidrogênio. A conta dá 2. Significa que ele é um ácido forte. Então, em qual perfil, em qual característica o nitrato de amônio vai se enquadrar? Ele é um sal que vem de base fraca, tá aqui, ó, opa, que vem de base fraca e de ácido forte, ó. O que que eu espero de um sal que deriva, que é formado a partir de uma base fraca e de um ácido forte? Que ele produza soluções aquosas ácidas. Então, aqui, esse cara vai produzir uma solução aquosa ácida. Porque ele é um ácido, ele é um sal que vem de ácido forte e de base fraca. Então, o que que a gente responde lá para o cara da UERJ? Ó, a solução aquosa de nitrato de amônio é ácida. Ou você pode responder até de maneira mais direta, solução aquosa ácida. Tá? Então, nesse caso em específico, ele não está cobrando uma equação que justifique isso. Ele está simplesmente pedindo que você conclua, que você indique se a solução aquosa desse cara é ácido, básico ou neutro. E você pode fazer isso simplesmente estudando qual foi o ácido e a base que deram origem a esse cara. Então, a gente tem três padrões principais. Ó. Sal que deriva de ácido forte e base fraca produz soluções aquosas ácidas. Sal que deriva de base forte e ácido fraco produz soluções aquosas. Perdão, sal que deriva de ácido forte e base fraca produz soluções aquosas ácidas. Sal que deriva de base forte e ácido fraco produz soluções aquosas básicas. E o sal que vem de ácido forte e base forte não sofre hidrólise. Então ele produz uma solução aquosa neutra. Ok? Então, questão importante, são dois tópicos sendo cobrados aí de vocês, tá? Cálculo estequiométrico, gases fora da CNTP e hidrólise salina. Ok? Tudo certo para vocês aí?